Boa tarde. Hoje faremos uma análise geopolítica da situação dos países Argentina e Bolívia, visando uma análise dos principais acontecimentos, sendo eles econômicos e sociais. A Argentina conta com uma população de mais ou menos 40 milhões de habitantes. Em comparação com sua área total, chegamos à conclusão que o país é pouco povoado. São cerca de apenas 15 pessoas por quilômetro quadrado. O país faz fronteira com Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile. Seu relevo é bastante variado: montanhas, chapadas, pampas, florestas, lagos e geleiras. No que tange ao índice de desenvolvimento, pode-se dizer que, apesar das constantes crises, o país obtém ótimos resultados. Em 2019, ficou em 46º no ranking de IDH mundial, segundo melhor resultado da América do Sul. A expectativa de vida dos seus habitantes está por volta de 75 anos de idade. 94% da sua população tem acesso a saneamento básico e 97% são alfabetizadas. Analisando a Argentina de uma perspectiva econômica, entendemos que as crises já são situações recorrentes, mas a pandemia do Covid-19 agravou a enésima recessão que o país sofreu desde meados de 2018. O Produto Interno Bruto, PIB, da Argentina caiu em 19,1% no segundo trimestre do ano, o maior colapso trimestral desde o início da série estatística em 1981. Entre janeiro e março de 2002, o pior momento da crise do Corralito, que eclodiu no final de 2001, a economia já havia retrocedido 16,3%. Em relação aos recursos naturais, a Argentina era e é um país rico em agricultura, pecuária, energia, tecnologia e até em bem-estar. Porém, a fertilidade agrícola se traduz em uma experiência extrema das exportações de soja até em queda de dólares. A exportação da carne bovina tende a igualar os preços do mercado interno com o mercado externo. E esse encarecimento não é viável para a sociedade que consome muito a carne. Assim que soube que o consumo de carne tinha caído para 45,2 quilos por pessoa ao ano, a menor quantidade em um século, o governo proibiu quase totalmente as exportações. Os preços baixaram, continuaram sendo relativamente caros para os salários argentinos. O problema é que a restrição para a exportação de carne é prejudicada por um setor que representa quase 10% do comércio exterior argentino. Nas situações agravadas pela pandemia do Covid-19, economicamente falando, o governo do Alberto Fernandes protegeu o emprego formal com leis e subsídios, mas aqueles que possuíam emprego informal, como pedreiros, empregadas domésticas, garçons, perderam seus rendimentos ou viram eles reduzidos a um valor muito baixo do limiar da pobreza. O número de pobres cresceu mais de 5 pontos percentuais na primeira metade do ano, de 35,5% para 40,9%. Em 2017, o último ano de crescimento da economia argentina, a pobreza era de 25,7%. Atualmente considerado um dos países mais pobres economicamente por exploração capitalista em seus territórios na América do Sul, a Bolívia possui dentro de sua história marcos muito importantes em períodos diferentes. Destacando alguns, a Bolívia no ano de 1825 consegue o Decreto de Cusco, onde a comunidade indígena estava livre do pagamento de tributos e conseguiram a liberdade de não trabalhar sem receber salários. No mesmo ano, foi formada a República Boliviana. No ano de 1899, houve uma guerra civil em seus territórios, onde os liberais derrotam os conservadores e desarmam os índios prendendo seus líderes, ofegando de forma violenta a Revolução Aimara. No século XX, se torna uma república oligárquica. Em 1952, depois de muito tempo após a Guerra Civil, os índios permanecem sem direito do voto e nem de se elegerem. Nas décadas de 20 até o final da década de 40, os recursos naturais que eram muito presentes no território da Bolívia foram demasiadamente explorados, tendo interferência militar como medidas drásticas, até mesmo conflitos como a Guerra do Chaco, e são práticas que até hoje são bem presentes no país. Um exemplo disso é que a Bolívia detém 29% dos depósitos mundiais de lítio, segundo os serviços geológicos dos Estados Unidos, mas está longe de explorar suas jazidas em escala comercial.
A partir de 1950, uma nova elite, a MNR, toma posse política do território boliviano e se alia ao exército norte-americano, passando por reformas agrárias e até mesmo golpe militar de 1964, beirando 1982. Em 1967, Che Guevara, revolucionário argentino e precursor da Revolução Cubana, foi encontrado morto na selva boliviana. Na mesma década, houve uma radicalização no modelo neoliberal. As principais empresas bolivianas de recursos naturais, telecomunicações, eletricidades e aeroviárias eram colocadas à venda, o que virou um fracasso no modelo econômico, uma catástrofe social e déficits nos índices de IDH. Em 1960, indígenas que no passado não eram destratados se mostram a resistência contra o neoliberalismo e buscam um novo modelo socialista de economia. Nos anos 2000, surge a Guerra da Água, com o inicial da ofensiva dos movimentos sociais e de esquerdas. O fornecimento de água foi privatizado e o governo de Banzer aprovou a Lei de Serviços Básicos, aumento de até 300% nas tarifas de água, surgindo a Coordenadoria em Defesa da Água e da Vida e os sindicatos de coçaleiros, entidades camponesas e indígenas, ativistas de esquerda, grupos de operários e de cidadãos de classe média. E pós todos os fatos apresentados no ano de 2021, a economia boliviana é baseada a partir da planta de coca, que funciona como um anestésico. A área de cultivo de coca no país aumentou 15% nos últimos 2 anos. Em uma fala do ministro do Interior, ele enfatiza dizendo a seguinte frase: "Não existe folha de coca ilegal em nosso país, mas existe folha de coca não autorizada. E a pandemia causou caos no país. Muitos agentes de saúde perderam suas vidas na luta contra o vírus." Geopolítica atual. A Bolívia no último ano passou por mais um problema estrutural em seu território. Muitos consideram um golpe de Estado, mas não igual ao golpe parlamentar como no Paraguai e no Brasil, mas semelhante com a onda de violência e desestabilização como o que aconteceu na Nicarágua em 2018. O conservadorismo tomou conta do espaço boliviano com a vitória do pleito eleitoral de Evo Morales, que foi eleito e anuncia que o parlamento do país irá sofrer mudanças como no cargo de juiz eleitoral, por ter competência para fazê-lo. E novas eleições gerais serão convocadas anulando assim os resultados de 20 de outubro. Evo Morales contrata a OEA, uma instituição americana, para a análise das votações em determinados pontos do mundo nas eleições bolivianas. Contando com o apoio da instituição, Evo Morales achava que sua reeleição seria certa contra a oposição, que contava principalmente com a população indígena e que mostrava que Evo se aproximou demais das negociações da agropecuária e do agronegócio, e era precursor em muitas queimadas em vários territórios locais, mas não contava que, após ser reeleito com uma pequena diferença em relação à oposição, a violência e as manifestações radicais da esquerda tomassem conta. Os atos violentos tinham um conteúdo racista bastante particular da Bolívia, além de profundamente antidemocráticos. Enquanto isso, sabe-se que os funcionários de departamentos de Estado dos Estados Unidos que estão na Bolívia, Marianne Scott e Rolf Olson, mantiveram reuniões com diplomatas do Brasil, da Argentina, Paraguai, Colômbia, Espanha, Equador, Reino Unido e Chile, para coordenar um não reconhecimento dos resultados eleitorais. A OEA impôs uma auditoria e concluiu que, embora sem fraudes, o processo foi impreciso, traduzindo, não reconheceram a vitória de Evo. Evo fez um pronunciamento que para uns soou como coragem e para outros como rendição. Anunciou aceitar o resultado das auditorias da OEA e a convocação de novas eleições, além de sua ausência para que o parlamento troque os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Resta saber se as novas eleições terão entre os concorrentes Evo Morales, o presidente que tirou a Bolívia da situação de eterna colônia e deu a seu povo dignidade e a oportunidade de desenvolvimento, nunca vistos naquele país.
Atualmente, a presidente interina da Bolívia é Jeanine Áñez, que assumiu o governo em novembro do ano passado, após a renúncia de Evo Morales. Ficará no poder até a realização das novas eleições gerais no país. O mandato de Jeanine Áñez, que inicia no dia 22 de novembro, foi estendido até 3 de maio. Após o final do mandato interino de Jeanine Áñez, foi eleito o novo presidente boliviano, Luiz Arce. Para finalizarmos nosso trabalho, deixamos aqui a frase de Ernesto Sabato, um dos maiores escritores argentinos do século XX, e condiz muito com a visão da população que saiu às ruas em protestos contra o momento de turbulência política que Bolívia e Argentina passam. A tradução da frase diz: se cruzarmos os braços, seremos cúmplices de um sistema que legitimou a morte silenciosa. Visto isso, esperamos que vocês tenham entendido a explicação. Boa tarde e obrigada pela atenção.